E olha, já vamos agora falar do nosso tema do dia, porque após despencarem nos primeiros 3 meses de quarentena no Brasil, os divórcios consensuais em cartórios aumentaram 54% entre maio e julho deste ano, segundo o levantamento do Colégio Notarial do Brasil. Com o isolamento social, as relações ganharam novos desafios decorrentes de uma convivência mais intensa. E para falar sobre o assunto, recebemos aqui no Tom Maior o psicólogo e presidente do Conselho Regional de Psicologia, o Adson Arantes Gama. E também participa desse bate-papo com a gente hoje, Jéssica Dias. Boa tarde, Adson. Seja bem-vinda ao Tom Maior. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Letícia. A todos os telespectadores. Muito feliz de estar aqui falando sobre esse tema e refletindo sobre essa nossa realidade atual. Jéssica Dias, excelente tarde para você. Feliz sexta-feira. Ótima tarde para você também, Letícia. Estamos sextando aqui no Tom Maior. Boa tarde também para o Dr. Adson e a todos que nos acompanham aqui no Tom Maior. Então, já vamos começar aqui esse assunto, doutor Adson, porque o aumento do número de divórcios pode ser atribuído a quê? A esse confinamento aí, desse período de pandemia, essa convivência mais intensa aí dos casais, muitos que têm filhos, né? É um fator relevante aí para o aumento desses índices? Olha, Jéssica, é muito importante a gente fazer uma reflexão sobre tudo isso que está acontecendo. Eu sempre digo que nós estamos numa mesma tempestade, mas navegando em barcos diferentes, tá? Então, antes, né, da pandemia, a gente já estava ali na nossa convivência, na vida diária, e muitas vezes sem estar atento às nossas relações, porque a gente vive numa sociedade muito automática, né? Então, a gente fica sempre terceirizando, colocando a responsabilidade no outro. Então, de repente, você tem um probleminha com o seu esposo, o seu namorado, a pessoa que está ali junto com você, no horário do café. Mas você relevava e você ia para o trabalho e à noite você nem lembrava mais disso, não era assim? E aí, com a questão da pandemia, principalmente nesses 4 meses que a gente ficou, né, em distanciamento real mesmo, né, a maioria das pessoas ficaram em casa, começou a aparecer esses fantasmas, né, que já estavam muito tempo ali dentro e com a rotina, né, as pessoas realmente não tinham como perceber esse distanciamento. E ainda mais, né, a convivência com os filhos, né, no lar, as relações realmente elas tiveram que ter esse enfrentamento, eu falo, esse choque de realidade, né? Eu estou com quem na minha relação, né? Então, muitas vezes as pessoas procuravam outros caminhos, outros lugares para poder realmente ter essa válvula de escape, né, dentro dessas relações. E aí, obviamente, tem os desgastes. Por quê? Porque eu estou ali junto com aquela pessoa e será que é essa pessoa que eu quero conviver, né, seguir a minha história? Porque o que acontece? Quando tem aí uma situação que é uma situação de medo, porque é muito natural que a gente tenha medo, né, que a gente tenha uma ansiedade, uma angústia, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Por isso que muitas pessoas estão usando aí o negacionismo, né, que a própria psicologia estuda muito bem. Achei fantástico vocês falarem, né? Agora está bem claro que está aumentando aí o índice da Covid, né, da contaminação e por aí vai, porque as pessoas criam mecanismos de defesa para não poder enfrentar essa realidade que é angustiante. E aí, esse sujeito, né, que volta para casa, que começa a perceber o lugar que está, as responsabilidades, e aí, obviamente, uma relação que já estava fragilizada nesse sentido, aí acontece aí as separações. Doutor Adson, então quer dizer que esses problemas não surgem do nada, né? Já tem alguma coisinha ali que a convivência, então, só trouxe à tona. Mas eu queria perguntar para o senhor quais são os principais erros
que esses casais estão cometendo durante essa convivência? Eles não estão sabendo lidar com esses conflitos. O que pode ser feito? Com certeza, né? Na verdade, eu até trouxe aqui uns bonequinhos que eu gosto de trazer para ficar mais claro, né? Olha, quando a gente relaciona um com o outro, né? Você tem a sua paixão, tem tudo isso. E aí muitos casais querem que o outro seja o seu desejo e você o desejo do outro. Aí isso não existe relação, né, gente? É o quê? É uma posse, né? E aí, o que que acontece? A gente tem que estar no terceiro lugar, que é o lugar da relação. E o que que aconteceu, né? E aí acontece muitas vezes, independente de pandemia, mas agora fica mais exacerbado isso, porque as pessoas querem ser felizes, né, à custa do outro, eu brinco, né? Então eu sou feliz porque o outro me faz feliz. Não, eu tenho que ser feliz para que nesse terceiro lugar que eu trouxe aqui para vocês, a gente fique bem. Só que esse terceiro lugar, essa questão da pandemia, problema financeiro, problema relacionado às diferenças, por exemplo, adolescência, né? Pais com adolescentes em casa. E aí o principal defeito, ou problema, que eu falo, nem defeito, ou problema, é porque não estão conversando à noite sozinhos no quarto e vendo aí o que é que tem que fazer e olhando olho no olho e discutindo e percebendo o que está incomodando. Então, o amor, ele é só para sempre, todo dia, sabe? Quando você consegue estabelecer e cultivar esse afeto, ele segue para anos. Mas tem pessoas que estão casadas há 30, 40 anos que não estão mais casados, não tem mais amor. Então, a importância é que não haja competição, tá certo? A importância é que coloque ali todas as diferenças, as responsabilidades, quais que vão ser as minhas responsabilidades, porque senão um sente, né, Letícia, sente que um está fazendo mais do que o outro, sabe? E aí vai tendo esse processo e quando culmina, aí não consegue mais nem conversar um com o outro. E aí tem essa palavrinha que se chama diálogo, tá? Não é solilóquio, tá, gente? É diálogo. E aí tem pessoas que acham que a sua verdade é a única, mas é a gente que entra no limite do outro e permite com que o outro entre no nosso limite. Então é importante que esse casal que juraram amor eterno, né, e que saiba que existe aquelas palavrinhas, né, na doença, no conflito, seja lá tudo, e chegou essa hora do conflito, né? E aí, né? Será que realmente essa relação ela está sólida nesse afeto? E aí essa disponibilidade do outro de acolher esse momento de dificuldade. Então é muito importante para você que está aí no seu dia a dia, você perceba qual é o seu comportamento, o que é que você está mudando no seu comportamento. Porque, por exemplo, trabalhar de home office, eu trabalho de home office, estão vendo até, aí o meu fundo é um cromo, eu sou professor, né? Então, só para vocês poderem ver, você trabalha no mesmo espaço, tá? E no mesmo lugar que está acontecendo tudo isso, família e tudo. Então, eu estava agorinha mesmo atendendo no consultório, mas o consultório, tá certo? Tá aqui na minha casa. Então, antes não, antes tomava banho, saía, né, pegava o carro, né? Então tem todo esse processo de deslocamento. Agora você está aqui. E aí, como é que você fazer para o seu filho de 8, de 9, de 10 anos estar ali estudando de forma remota, né? Então, realmente é muito complexo, é muito difícil, são vários fatores que estão acontecendo e que esse casamento ele tem que ser solidificado através do diálogo e o respeito pelas diferenças. E é isso que é importante, porque a gente não é igual ao outro, né? Então, a gente pensa diferente, mas tem que chegar num denominador comum,
que é aquele terceiro lugar que eu trouxe para vocês, que é a relação. A gente tem que cuidar da relação. Cuide da sua relação. Doutor Watson, o senhor trouxe aí os dois maiores pilares aí para um relacionamento dar certo, né? O diálogo, o respeito, mas quando o casal chega nesse ponto, assim, que decide o divórcio, não é uma decisão fácil, né? E eu queria saber do senhor se é possível, quando o casal chega nessa situação de falar assim, não, vamos nos divorciar. E aí eles têm como reverter essa situação? Quando que o casal precisa procurar um especialista? Ô, Jéssica, com essa pergunta aí sua final, e depois eu respondo a outra. Né? Antes do senhor responder, deixa eu só organizar o senhor. Eu sou a Letícia e a Jéssica é a que está do lado. Tá bom, Letícia, desculpa. Imagina. Tá tudo de rosa, né, doutor? Tudo de rosa, de rosa, né, Letícia? Aí, Letícia, você e a Jéssica. Ótimo, obrigado, Letícia. Aí, o que acontece? Na verdade, quando chega no divórcio, é porque o casamento já chegou na questão do negócio, né? Então, no divórcio, vocês sabem disso, né? Uma colher que ganhou ali na época do casamento faz a diferença e aí tem a briga. Então, não tem mais amor, não tem mais afeto, né? Aliás, o afeto, ele é só o afeto da discórdia, de não querer mais ficar junto. Então, quando chega nesse papel do divórcio, é porque a comunicação ela acabou completamente e aí precisa de um terceiro lugar, que é o quê? Que é o juiz que vai ali colocar, olha, isso é seu, isso é meu e por aí vai. E a gente sabe que o sentimento de menos-valia, né? O sentimento de achar que o outro está sempre tirando algo dessa pessoa, porque a gente não tem ódio ou raiva de quem... A gente não tem mágoa de quem pisou no nosso pé. A gente tem mágoa de quem realmente o quê? A gente colocou o afeto, colocou a expectativa. E eu sempre falo, olha, ódio é amor estragado, tá? Se você continua com ódio do seu ex, é porque ainda ele está aí dentro de você. E isso aí não é fácil, tá? Muitas pessoas ficam com ódio 30, 40, 50 anos e não conseguem abrir o coração para um amor. Porque se a gente dá um amor para uma pessoa e essa pessoa, ela não quer, ela tem o direito de não querer. Sinto muito falar isso para vocês, tá? Isso é pesado, mas ela tem o direito de não querer. E aí, a partir do momento em que isso acontece, o divórcio realmente é o caminho. Agora, em relação a esse processo, quando é que eu vou procurar um especialista, né, um casal? Quando não consegue mais ter diálogo, que o diálogo está precisando de um terceiro lugar, mas ainda existe o afeto, ainda existe o amor. Então, quando chegam aqui no consultório, eu pergunto, eu falo, ainda tem amor? Tem. E você sabe que aqui no consultório não significa que é um lugar para vocês poderem resolver e voltar para casa junto. Aqui é um lugar para que pessoas adultas se responsabilizem pela sua relação. Porque ali existe, às vezes, filhos, né? Então, muitos casais, às vezes, ficam no casamento, o ruim, doentio, agressivo, né? Por achar que isso está ajudando os filhos. E muitas vezes isso está prejudicando os filhos, tá? Então é importante que realmente essa família, né? Ela entenda e compreenda que ela criou toda uma história nesse sentido. E se é para poder voltar, né? Porque eu sei que tem casos que pessoas que se divorciam e depois voltam. Mas o que é interessante é que eles voltam em outro tipo de relação, tá? Eles voltam em outro tipo de relação. Então, eles voltam ressignificando essa história, porque aquela relação, ela acabou. E aí é importante que se trabalhe aí o luto. E tem muitas pessoas que têm dificuldade com o luto. Doutor Watson, a gente falou então sobre aí os comportamentos que alguns casais têm, que levam a mais conflitos, os erros que eles estão cometendo, mas eu queria que a gente falasse também orientações e dicas para esses casais, principalmente algum que esteja passando por alguma crise,
de como fortalecer o vínculo, principalmente nesse período de quarentena. Jéssica, acertei, né, Jéssica? Sim. Ô, Jéssica, o que tem que fazer? Ó, primeiro, eu só trazer uma historinha. Quando a gente voa de avião, quando a aeromoça fala que máscaras cairão, né, do teto, ela fala que a máscara primeiro tem que ser colocada em quem, hein? Pode me responder as duas. Primeiro nele mesmo, na pessoa, né? Isso mesmo, Letícia, na pessoa, porque eu vou fortalecer, né, para poder ajudar o outro. Então, no casamento, primeiro tem que vir o marido e a esposa, e depois os filhos. E muitos casamentos, os filhos entram na relação marital, tá? E aí realmente é muito complicado, porque aí vai criando um distanciamento e aí o marido e a esposa ele fica longe. Então, Letícia, a primeira coisa que tem que ser é entender que o casamento ele está ali, é fruto do marido e a esposa. Então é importante que esse marido e essa esposa vai ali, gente, para Caldas Novas, para Goiás, você está entendendo? Para a cidade de Goiás, seja para Pirinópolis, seja para onde for, para ter esse lugar, né? Essa alcova, né? Então, se você está tão preso, né, no trabalho diário, no dia a dia, e você não está tendo um tempo para você ressignificar esse comportamento, essa relação sua com o seu esposo, com a sua esposa, com a pessoa que você convive. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque essa sociedade, independente que se a gente está vivendo na pandemia, é uma sociedade automática. É uma sociedade que a gente está simplesmente, né, fazendo isso aqui, ó. A gente está para cá, sabe? Mesmo a gente achando que a gente está para lá, tá? Então, quando você está com o seu smartphone, mesmo que você acha que você está projetando, mas você está aqui e você não está enxergando ninguém do seu lado. E você está na relação. Então, isso é muito importante que a gente entenda que as redes sociais, né, que os objetos, né, que estão aí para ser utilizados, né, informacionais, ele é muito importante para a gente. Mas a gente tem que pensar nessas relações. Então, essa sociedade, ela cobra de você ter alta performance, de você ser ótimo, de você ser aquilo, né? Eu falo que é uma sociedade de simbiote, sabe, instantânea. Então, é tudo muito rápido, limiar de frustração, aí o casamento é rápido, tudo mais. E isso não sou eu que estou falando, não. É um filósofo, Zygmunt Bauman, que fala sobre a sociedade líquida, que as pessoas estão tendo dificuldades, né, de conseguir ter relações mais longevas. Então, tudo tem que ser no meu tempo, terceirizando tudo. Então, olha bem para o olho da sua amada, do seu amado, e fala, bem, vamos ficar junto um tempo, tá? E aí discutir as questões da criação dos filhos de forma equitativa, tá? Então, hoje não tem mais o marido é provedor e a mulher é responsável pela educação. Gente, estou sendo entrevistado por duas mulheres, não sei se vocês têm filhos, entendeu? Vocês também estão levando dinheiro para casa, tá? Então, não é só o homem mais, né? Então, é importante essa relação equitativa, né? Que cada um dentro do que pode, do que tem a necessidade, sabendo que quando a gente casa é um terceiro lugar, como eu disse, porque tem uma criação de um jeito, um tem uma criação do jeito, outra tem outra criação do outro jeito, e aí se agrupam ali naquele terceiro lugar. Então tem que ter diálogo e comunicação. E se tiver ruído de comunicação, tem que enfrentar isso, porque senão os fantasmas vão acontecendo. E quando você vê aquela admiração que você tinha pelo seu amado, pela sua amada, começa o quê? A esvair, a ir embora. E aí aquela pessoa que estava ali para ser seu companheiro, você não sente ele próximo, ela próxima de você. Então é importante ter a responsabilidade pela relação. Tá certo, conversamos aí com o Adson Arantes Gama, psicólogo e presidente do Conselho Regional de Psicologia. Adson, eu tenho mais um monte de perguntas aqui para fazer para você, mas infelizmente o nosso tempo encerrou e eu queria agradecer muito a sua participação e já conto com a próxima volta aqui para você nos conceder outra entrevista.
Claro, estou sempre aberto a isso, é muito importante que a gente reflita e que a gente saiba que nós somos protagonistas da nossa história. Então, não vamos terceirizar. Estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo uma dificuldade. É importante, sim, que você que está dentro de casa, ali com a sua família, realmente aceite, né, nessa relação do diálogo, porque assim realmente a gente vai ter uma coisa que se chama bem-estar. Vamos buscar o nosso bem-estar em todos os aspectos da nossa vida e muito obrigado por esse espaço. Agradeço muito. Nós que agradecemos. Jéssica Dias, obrigada pela sua participação aqui mais uma vez. Bom final de semana e até segunda-feira. Eu que agradeço, Letícia. Bom final de semana para você também, para o Dr. Watson. Também tinha muitas perguntas para fazer, acho que vai ter que marcar outra vez mesmo. Um abraço também a todos que nos acompanharam aqui. Bom fim de semana. E olha, para você que acompanhou a nossa entrevista com o Adson Arantes, é só acessar lá o sagresonline.com.br e conferir essa entrevista.